todas as realidades, a igreja tem uma face visível e uma face oculta. O nosso Deus é, por definição, mistério. Algo que etimologicamente significa uma realidade que não é esgotada pela nossa inteligência, pela nossa razão. O abismo da ciência, da sabedoria de Deus. Assim termina São Paulo, um dos capítulos da sua carta aos Romanos. O nosso Deus é, em princípio, oculto. Ele, diz o Salmo, habita em luz inacessível. É verdade que ele se nos revelou na plenitude em Jesus Cristo e na força do seu Espírito Santo. Se não fosse iniciativa dele, ele permaneceria sempre oculto, inacessível aos homens. E esse, por incrível que pareça, é o motivo, é a razão teológica para essa expressão utilizada por Jesus no Evangelho de hoje, que, a bem da verdade, faz do cristianismo uma religião, num certo sentido, inteiramente diferente do judaísmo, do islamismo e de qualquer outra concepção religiosa que exista na face da terra. Já existiu, existe ou venha a existir na face da terra. Exatamente por causa desta palavra, oculto, escondido. O demônio se esconde de Adão e de Eva depois de instigar Eva. Depois de conseguir convencê-la a desobedecer a Deus. E sempre se utilizará dessa dimensão oculta que Deus colocou no nosso coração, que é um reflexo do seu mistério. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus é oculto, dentro de nós existe uma dimensão, na nossa constituição psicossomática, existe uma dimensão oculta, escondida, que pode ser um trunfo de Satanás e que Jesus quer que seja o trunfo da sua graça em nós. A dimensão externa da prática da nossa fé é importante. O apóstolo São Tiago diz, no seu capítulo 2, que a fé sem as obras é morta. A fé tem um elemento que se visibiliza, que se expressa, que se traduz em gestos concretos. E isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Enfermo e fostes ver-me. É a dimensão externa, que todos veem, que todos contemplam, que pode ser, essas coisas podem ser fotografadas, podem ser filmadas, podem ser registradas em cartório, podem ser fotografadas. Muito bem. Mas isso não vai ser tanto a questão a ser levada em conta por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai levar também em conta a intenção com que se faz tudo isso. Porque depois do pecado, infelizmente, essa dimensão oculta daquilo que se visibiliza pode ser canalizada, pode ser direcionada para intenções espúrias, para finalidades nada meritórias, para finalidades que não agradam a Deus. Isso significa que depois do pecado, até a prática do bem pode levar uma pessoa para o inferno. Até a prática da oração pode levar uma pessoa para o inferno. Até uma missa bem celebrada, digamos assim, exteriormente admirada, impecável,
até uma homilia bem feita, pode, aos olhos de Deus, ser causa de condenação. Até a recepção da Eucaristia, entrar na fila da comunhão, pode levar uma pessoa para o inferno. 1 aos Coríntios, capítulo 11, de 27 a 31. Que cada um discirna antes de comer deste corpo e beber deste sangue, pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Amados, é um trunfo para nosso Senhor Jesus Cristo que está oculto. E pode ser um trunfo para o demônio, o que está oculto no nosso coração. A face oculta da igreja, a face oculta da nossa vida, é o tema do Evangelho de hoje. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Então, o que é que o diabo faz para algumas pessoas? Infelizmente, ele consegue convencê-las de que aquilo que Deus quer que você faça, seja feito. Já que você insiste tanto em obedecer a Ele, agora você pode fazer isso com uma intenção que não seja nada agradável a Deus. Seja proveitosa para você e não para Ele. Jesus é muito claro e diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. São João Batista, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 30, diz: importa que ele cresça e eu diminua. O que é que o diabo tenta? Inverter essa ordem. Importa que você cresça e Deus diminua. Faça, portanto, diz o demônio, as coisas para serem aplaudidos, para você ser aplaudido, reconhecido, para você tirar proveito disso, para você ter privilégios, para você ganhar mais, para você se favorecer, para você se promover, para você se engrandecer. Entenderam aqui a sutileza? Toda a questão está no interior. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha a novidade, olha a surpresa, olha a radicalidade do cristianismo. Não é necessário que você pratique algo, basta você consentir com sua vontade, no seu coração, ainda que não tenha praticado o ato, mas para Deus isso já é pecado. Impressionante. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. O fique oculta aqui é a intenção. Deus sabe, na hora em que você está ajudando alguém, dando esmola a alguém, qual é a sua intenção. Se você, naquele momento, dá, visando não o bem da pessoa exclusivamente, ou visando, enxergando nesta pessoa o Cristo, tive fome e me deste de comer, e visa alguma outra intenção, você já recebeu a recompensa. Aquilo não vai ser levado em conta no dia do juízo como uma ação meritória. Isso é impressionante. Assim, há uma diferença tremenda entre fazer o bem e fazer o bem bem feito. São duas coisas completamente diferentes. Na primeira leitura de hoje, nós temos um aceno sobre essa questão. Dê cada um conforme tiver decidido o seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. E insiste que esta ação deve ser motivada pela liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Portanto, uma advertência, ainda que sejam abundantes as doações, ainda que sejam consideráveis, valiosas, constantes,
as nossas expressões externas de caridade, de generosidade, se o motivo não for apenas a glória de Deus e o desejo de ver o bem do outro, de aliviar o sofrimento do outro, ela não terá mérito algum no dia do juízo. Porque Deus enxerga o que está oculto. É a nossa motivação, lá no íntimo do coração, que vai tornar esta ação, aparentemente, do ponto de vista externo, meritória, algo abominável aos olhos de Deus. O mesmo se aplica à oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Reparem aqui a língua portuguesa, oração subordinada, adverbial final. A diferença entre uma ação meritória e uma ação demeritória, algo que Deus aplaude, que Deus dará recompensa no dia do juízo, e algo que ele detestará, que não levará em conta no dia do juízo, não está na oração principal, mas na oração subordinada. A intenção, a finalidade. Mas, Senhor, eu dei tantas esmolas aos pobres. E o Senhor vai dizer naquele dia, mas a intenção com que você deu, eu vi, eu sabia, não tinha nada de meritória. Às vezes as pessoas pensam que a caridade é capaz até de iludir, de enganar a Deus. Imaginemos um marido que trai a esposa constantemente, mas no final do ano, 15, 20, 30 cestas básicas para os pobres. Olha que homem lindo, mas que homem generoso. Deus enxerga o que está oculto no coração dele. Não pense, querido irmão, que traindo sua esposa, com a amante, seja lá com quem for, que você está enganando a Deus com essas cestas básicas. Não, mas eu fiz para ajudar os pobres. Deus vê o que está oculto. As pessoas podem enganar as outras. É muito fácil enganar o Papa, os bispos, os sacerdotes. É muito fácil enganar as pessoas. A Deus ninguém engana. E Deus, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Aqui nós temos uma diferença. É o que está escondido em nós e o pai oculto. O pai que ninguém vê com os olhos, mas que está em toda parte, que sonda os rins, que perscruta os corações. As profundidades de Deus, conhecidas pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, de 26 a 28. Amados, a face oculta da igreja, aquela que só Deus vê. Aquela que Deus sonda, que Deus perscruta. A face oculta da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Filhos caríssimos, feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sabem qual é a etimologia da palavra respeita? O verbo respeitar vem de res pectum, pectoré, no peito. O peito é o lugar onde está o coração, e o coração simboliza o íntimo de nossa alma. Portanto, respeito é muito mais do que uma atitude de reverência externa. Oh, chegou meu pai, bênção pai. Olha que respeito, certo, exteriormente é uma atitude respeitosa. Inclinar-se diante da mãe, não levantar a voz contra a mãe, é uma atitude de respeito. Até a mãe diz, olha, você me respeite. Correto, correto, certo. Mas, para Deus, o respeito é conhecido como uma atitude interior, de profunda reverência, de um temor reverencial, filial, de uma criatura que se espanta positivamente diante do seu
Senhor. Esse é feliz, o que respeita o Senhor. Aquele que sabe que é de dentro do peito, lembram de uma música que diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, que sai de dentro do peito? Pois bem, é no peito, é no coração que deve de fato existir, sair, brotar, motivar-se o verdadeiro respeito externo, exterior, que brota da face oculta de cada um de nós. Termino essa homilia de 15 segundos, convidando todos a entrar no oculto do seu coração e a fazer uma profunda revisão de vida. Meu Deus, que a partir de hoje, e mais do que antes, e até o fim da minha vida, eu compreenda verdadeiramente que tudo aquilo que eu disser, que eu fizer em termos de jejum, de mortificação, de oração, de esmola, as 3 práticas do Evangelho de hoje, quando jejuares, que lavai o vosso rosto, perfumai o vosso rosto, para que as pessoas não saibam que estáis a jejuar, e Deus, que vê o que está oculto, te recompensará. Se tu ao invés fizeres isto, para que os outros percebam, para que os outros saibam, tu acabaste de direcionar para as criaturas e não para o Criador a tua ação, e ela, consequentemente, deixa de ser meritória. Meu Deus, vós que sondais os rins, que perscrutais os corações, ajudai-nos a entrar no íntimo do nosso coração. Tu que és o Deus oculto, ajuda-nos a sondar as profundezas do nosso coração. O Salmo 63, versículo 7 diz, é um abismo o coração do homem. Ninguém conhece o coração do homem. Deus, que vê o que está oculto, esse conhece. E é isso com que devemos nos preocupar nas nossas ações meritórias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.